vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Depois, eu vou explicar o conteúdo resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Por isso, é importante que você esteja com todo o material próximo de você. Então, se você ainda não organizou o material, eu quero que você pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Vamos iniciar com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos finalizar a leitura deste livro, que tem por título Os Músicos de Bremen. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que o burrinho e o cachorro encontrou um gato pelo caminho. Agora, nós vamos continuar a história para descobrir se eles vão fazer o convite para o gato. Vamos lá? O burro e o cachorro contaram que estava a caminho de Bremen, que iriam trabalhar como músico e que o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia e os três companheiros seguiram viagem. Quando o sol já se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntarem sobre o que se passava, ele cacarejou. A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço e ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela. Veja, turma, o galo que o burro, o cachorro e o gato encontrou pelo caminho. O burro convidou-o para compor o grupo. Sua experiência como barítono será muito útil ao nosso quarteto. O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo, no alto de uma árvore, percebeu ao longe uma luzinha a piscar. Era o sinal de que havia uma casa ali por perto. Avisou os colegas que resolveram verificar. Observe o galo em cima de uma árvore e ele avistou luzes. Então avisou para os seus amigos e eles foram verificar. Pela janela, observaram uma mesa farta e 5 ladrões que comiam e bebiam. Então, imaginaram um plano para afastarem aqueles homens dali. Com toda a força de seus pulmões, fariam um estrondoroso concerto. O alto volume da música quebraria o vidro. Assim, os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala para expulsarem os malfeitores. Dito e feito. Apavorados, os ladrões se levantaram e fugiram. Assim, os 4 amigos se sentaram à mesa e devoraram tudo. Depois, apagaram as luzes e procuraram um lugar aconchegante para dormir. Passada a meia-noite, os ladrões resolveram voltar. Com medo de fantasmas, o chefe do bando ordenou que somente um deles entrasse. Silenciosa e sombria, a casa aguardava mistérios. Ao entrar, o larápio, atraído por uma espécie de faísca, aproximou-se dela. Na verdade, eram os olhos do gato. Sentindo-se ameaçado, o felino avançou e arranhou o rosto do ladrão, que correu até a porta do fundo. O cão, que lá estava deitado, deu-lhe uma mordida na perna. Aos berros, o ladrão fugiu para o quintal, onde levou um coice do burro. E o galo, assistindo do telhado àquela cena, cantou bem alto. O ladrão escapou em disparada e disse aos demais que uma bruxa arranhou seu rosto. Um homem esfaqueou sua perna.
um monstro lhe deu pauladas e um juiz ordenou que os soldados o conduzissem ao cárcere. Veja a turma, o ladrão correndo. Por isso, os ladrões nunca mais se atreveram a voltar. E os 4 músicos passaram a viver naquela casa e foram felizes para sempre. Então, turma, esse é o final da nossa história. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras janela e panela. Panela nós encontramos no texto quando o burro, o gato e o cachorro encontram um galo pelo caminho e ele percebe que ele está cabisbaixo. Eles perguntam o motivo e o galo explica. Ele fala que a proprietária, ou seja, a dona da fazenda que ele morava, ia receber convidados e ela pediu ao cozinheiro para passar a faca no galo. Então, ele, com medo, fugiu para não cair na panela. Ok, turma? E a palavra janela nós vamos encontrar no texto quando todos perceberam que estava anoitecendo. Então, decidiram parar para descansar. Um deles percebe umas luzinhas acesas e deduziu que seria uma casa. Então, todos foram até esse lugar para conferir se era realmente uma casa. E ao chegar, eles perceberam que sim e olharam pela janela para ver o que estava acontecendo. E viram uma mesa farta e ladrões comendo e bebendo. Então, nós encontramos a palavra janela nessa parte do texto. Agora, nós vamos analisar essas 2 palavras. Vamos começar identificando o número de letras de cada palavra. Vamos lá? A palavra janela tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra janela tem 6 letras. E a palavra panela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 letras. Veja, o mesmo número de letras da palavra janela é o mesmo número de letras da palavra panela. 6 e 6. Agora, turma, eu quero que vocês observem quais são as letras que tem na palavra janela e também na palavra panela. Veja, turma, que todas as letrinhas, tirando a primeira letra dessas palavras, são iguais. Então, veja, se eu tirar a letra P da palavra panela e colocar a letra J, olha só, eu consigo formar a palavra janela. A mesma coisa com a palavra janela. Se eu tirar o J e colocar o P, eu consigo formar a palavra panela. Então, veja, devemos prestar muita atenção nas letras que nós usamos para escrever as palavras. Porque se eu mudar apenas uma, ela vai mudar de significado. Então, nós temos que perceber isso. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para conversar com vocês. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Agora, nós vamos iniciar o conteúdo do dia. Eu quero que você pegue o livro, abre ele na página 65. Veja que nós vamos conversar sobre a ordem dos números. E aqui nessa página tem a questão de número 1, que vai pedir para você cobrir os pontos para escrever os números de 1 até 100. Então, essa é a ordem dos números de 1 até 100. Veja, turma, que nessa questão você ainda precisa cobrir os pontos, tá? Então, assim que acabar essa aula, você vai cobrir os pontos aqui desses números. Pessoal, vamos agora para a página 66 do seu livro. Nós vamos resolver a questão de número 2. Diz assim:
Preencha os espaços com os números que faltam. A letra A eu escrevi aqui no quadro. Observe, está faltando esses números e nós vamos preencher. Observe que a sequência, ela tem o número 94 e 95. Que número é que vem antes de 94? Olha só qual é o número que vem aqui. Isso mesmo, é o número 93. Depois do número 93, vem o número 94 e 95. Depois do 95, qual é o número? Isso mesmo, olha só. 96. Depois do 96, 97. Depois do 97, é o 98. E depois do 98, 99. E depois 100. Então, nós acabamos de preencher essa sequência. Pessoal, eu vou deixar a letra B e a letra C para vocês resolverem aí na casa de vocês. Vamos para a questão de número 3, que diz assim. Em cada dupla, pinte o número maior. Então, observe. Observe que eu escrevi aqui os números 20 e 26. Dessa dupla, qual é o número maior? É o 20 ou o 26? Turma, é o 26. Veja que o número 20 tem 2 dezenas, não é isso? E o número 26 também. O número 20 tem 0 unidade, mas o número 26 tem 6 unidades. Então, isso quer dizer que ele é o maior. Então, vocês vão pintar, ó, o quadrinho desse número. Vamos ver essa outra dupla. 50 e 47. Veja que o número 50 tem 5 dezenas e 0 unidades. E o número 40 tem 4 dezenas e 7 unidades. Veja que 5 dezenas é maior que 4 dezenas. Então, o número maior aqui é o 50. Vocês vão pintar, ó, o 50, tá? O quadrinho do 50. Agora, vamos ver essa outra dupla, 69 e 96. Quem é o maior? Turma, o maior é o 96. Veja que o 96 tem, ó, 9 dezenas. E o 69 tem 6 dezenas. 9 dezenas é maior que 6, não é, turma? Então, vocês vão pintar esse quadrinho aqui do 96. Eu vou deixar as outras duplas de números para vocês resolverem aí na casa de vocês, tá? Esse lado aqui. Vamos agora para a questão 4, que diz assim. Qual é o número maior? Faça um círculo em volta da criança que tem o maior número. Observe, pessoal, que cada criança tem um número. E eu escrevi os números aqui para comparar qual é o maior. Depois vocês vão pintar a criança que tem o maior número. Vamos analisar? Olha só, esses são os números das crianças. Turma, qual desses números é o maior? Veja, eu vou pegar aqui o 31 e vou comparar com o 82. O 31, ele tem 3 dezenas e 1 unidade. O 82, ele tem 8 dezenas e 2 unidades. Turma, vamos observar as dezenas. 3 dezenas é maior que 8 dezenas? Não. 8 dezenas é maior. Então, eu posso, ó, excluir esse número. Ele não é o maior é esse daqui, o 82. Vamos analisar o 82 com o 54. O 82 tem 8 dezenas e o 54 tem 5 dezenas. 8 dezenas é maior que 5 dezenas? Sim. Então, ele continua sendo maior. Vou excluir o 54. Vamos analisar agora o 82 e o 20. O 82 tem 8 dezenas e o 20 tem 2 dezenas. 8 dezenas, turma, é maior que 2 dezenas. Então, esse número, 82, é o maior. A resposta da questão 4 é a criança que está com o número 82. Então, vocês vão circular essa criança, porque ele tem o maior número. Vamos agora para a questão de número 5, que diz assim. Conte e escreva o total.
Observe, turma, a ilustração. Aqui nessa barra tem 10 unidades. Então, ó, 10 unidades formam uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4. E 4 unidades. É o número 74, veja. 7 dezenas e 4 unidades formam o número 74. Vamos agora para a letra A, que diz assim. Qual número é uma unidade a mais que 74? Então, veja, turma, ele quer saber quanto é 74 mais uma unidade. Veja, para descobrir, eu vou repetir a dezena, que é 7, e vou somar as unidades. 4 unidades mais uma unidade é igual a quanto? Ó, 4 mais 1. 5, não é isso? Então, são 5 unidades, formando o número 75. Então, essa é a resposta da letra A, 75. Vamos agora para a letra B. Ele pergunta, qual número é uma unidade a menos que 74? Veja, ele quer saber quanto é 74 menos uma unidade. Turma, eu vou repetir a dezena, que é 7. E agora eu vou retirar uma unidade daqui. Então, veja, 4 e tiro 1. Ficou quanto? 3. Então, olha só, é igual a 73. Ok, turma? Essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Ele pergunta, qual número é uma dezena a mais que 74? Olha só, ele quer saber quanto é 74 mais uma dezena. Uma dezena é 10, não é, turma? Se você tem uma dezena, você tem 10. Então, quanto é 74 mais 10? Olha só. Se é uma dezena, então eu vou somar 7 mais 1, dá quanto? Dá 8. Então, são 8 dezenas agora. Olha só, 8 dezenas. E quantas unidades? 4. Formando o número 84. Veja, eu somei 70 mais 10, que é 84 unidades. Certo, turminha? Então, essa é a resposta da letra C, 84. Na letra D, ele pergunta, qual número é uma dezena a menos que 74? Olha só, ele quer saber quanto é 74 menos uma dezena. Uma dezena é 10. Turma, 74 menos 10 é igual a quanto? Eu posso fazer assim. São 7 dezenas, não é isso? E aqui é uma dezena. 7 que tira 1, fica quanto? Fica 6, olha só. 6 dezenas e 4 unidades, formando o número 64. Essa é a resposta da letra D. Vamos agora para a questão de número 6, que diz assim. Escreva os numerais do menor para o maior. Então, veja, ele traz aqui os números e no primeiro círculo ele já trouxe o número 13, porque ele está pedindo para escrever do menor para o maior. Turma, observe aí os números que ele deu e observe qual é o número menor depois do 13. 13, depois dele, quem é o menor? É o 31, o 65 ou o 59? Isso mesmo, é o 31. Depois do 31, quem é o menor? O menor vai ser, ó, o 59. Depois do 59, nós vamos colocar o 65, que foi o número que sobrou. Então, observe, turma, que nós colocamos os números em ordem do menor número até chegar ao maior número. Essa é a resposta da letra A da questão 6.
Eu vou deixar a letrinha B e a letrinha C da página 68 para você resolver aí na sua casa. Turma, essa foi a nossa aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima! Sou Rita Baiana.